Marcelo, sou médico, sou formado em educação física também, né? Ah, é? É É verdade, eu verdade. esqueci. Desculpa. Eu comecei a estudar fiz uma pós-graduação em fisiologia, sempre gostei muito da parte de exercícios e nutrição, né? A parte de esporte e rendimento. Acabei fazendo medicina eu fiz um ano de clínica, fui para fisiatria, mexi com a parte de reabilitação para as pessoas que tinham incapacidades. Aí eu fui fazer geriatria, que é o público que eu mais gosto atualmente de atender são os idosos, né? Os idosos precisam de muita ajuda e sempre gostei de estudar por motivos que a vida me levou, eu gostei sempre fui muito curioso, né? E eu me apaixonei na área do sono. O sono é uma área muito interessante e os distúrbios do sono são muito prevalentes. E o que nós vemos é que na faculdade de medicina não se fala de sono. Não se fala de muita coisa, né? E aí eu comecei a estudar sono e hoje eu atuo nessas 3 áreas que eu atuo com um pilar, né? Que eu falo para os meus pacientes, que é sempre falar de exercício, nutrição e sono. Isso. E quantas horas de sono eu preciso ter? Depende. Essa é a resposta que todo mundo fala. Quantas horas de sono a população precisa? Se for pensar numa curva de Gauss ou for pensar numa população geral, a gente fala que 8 horas de sono. De onde que vem esse número? Indivíduos, né, normais, eles precisam dormir em média 7 horas e 48 minutos na nossa idade. Tá? Porque cada idade vai influenciar. Então, bebezinhos dormem mais e aí você vai diminuindo essa carga de sono. Mas uma média a gente fala que é 8 horas de sono por dia. Só que existe aquele grupo da população que podem ser os longos-dormidores ou os curto-dormidores. Quem que são os longos dormidores? São aqueles indivíduos que precisam dormir mais de 8 horas e meia para ficar descansado. E os curtos dormidores são aqueles indivíduos que precisam de 6 horas e meia, 7 horas e meia de sono, eles estão descansados. E quando eu durmo menos do que eu preciso, por exemplo, eu vou dormir meia-noite, acordo às 6 porque eu trabalho e acabo dormindo menos. Qual é o prejuízo que essa diminuição do sono traz ao longo da vida? São diversos, né? São diversos prejuízos que a falta de sono, a insuficiência do sono, ela pode te trazer. O sono é importante para recuperar a memória. O sono é importante para a sua imunidade. O sono é importante para o seu músculo. O sono é importante para a sua vida. Então, indivíduos precisam dormir, tá? Então, no momento que você dorme, você está recuperando processos fisiológicos, neurobiológicos que ocorreram durante o dia. Então, a gente está em produção de espécies reativas de oxigênio durante o dia inteiro. E isso precisa ser filtrado, isso precisa ser eliminado. Durante o sono ocorre todo essa homeostase. Então, é importante a gente dormir, tá? O que isso te traz de agudo na vida? Às vezes um pouco de irritação, às vezes um pouco de ficar um pouco menos concentrada, você pode perder algum prazo, irritabilidade, né? Então essas são as coisas mais agudas que a gente vê, mas isso a longo prazo pode te trazer outros problemas. E esse povo que fala que se não dorme engorda, né? Que não dormir engorda, dormir emagrece, qual é essa relação? Existe uma relação muito... Só se acordar e comer, né? Não é? Não. Existe uma relação... Existem distúrbios, né? Claro, que são distúrbios psiquiátricos que você pode acordar e comer durante o período que você deveria estar dormindo, né? Isso são distúrbios mesmo que ocorrem. Você pode comer dormindo. Uhum. Tipo o sonâmbulo, né? O sonâmbulo ele pode levantar e ir lá e comer, né? E esse tipo de alimentação dormindo está muito relacionado a um dos medicamentos mais prescritos para induzir o sono. Zolpidem. Não? As drogas às vezes, né? E o que acontece é o seguinte, quando a gente dorme, né, existem estudos demonstrando que é muito interessante, que eles falam o seguinte, se você tem 4 horas de cama, você produz menos hormônios necessários para o seu metabolismo. Então, leptina, GH, que é o hormônio do crescimento, leptina que está muito relacionado à saciedade. Quando você dorme de 7 a 8 horas, você tem uma produção maior nesses hormônios. Então, o que acontece? Se você não produz o suficiente, teoricamente, você não tem o hormônio da saciedade. Tem mais fome. Você não tem, teoricamente, o hormônio do metabolismo, que é aquele que acelera o seu metabolismo. Isso vai influenciar no seu dia a dia. Então, dormir pouco está, sim, correlacionado ao aumento do peso.
os distúrbios do peso estão muito relacionados aos distúrbios do sono. Muito bom. E por que tem gente que precisa dormir mais e dormir menos? Tem alguma correlação em tipo físico, etnia, onde você mora, ou é uma coisa genética passada pela família, ou é sorteio aleatório? Isso cada indivíduo tem uma característica, né? Então, isso depende, claro, de onde que você mora no globo, né? Porque pode ter sim fatores ambientais, né? Luminosidade, temperatura, isso influencia demais, né? São influenciadores, que a gente chama de influenciadores externos. Agora, claro que existe aquela genética, né? Existem indivíduos que têm uma genética um pouco alterada, e isso pode interferir nesses padrões de sono. Então, algumas localidades provavelmente podem dormir mais. Existe aquele ditado que é bárbaro, né? Que fala o seguinte: quando o fazendeiro ele tá quando você está na fazenda e acaba a luz, o que acontece? Fica um breu. O que você faz? Você dorme. Então, dormir com as galinhas, né? Então, isso tudo influencia também qual local você está. Se você mora provavelmente numa cidade onde que tem mais claridade durante o dia do que a noite, você vai ter isso um prejuízo no seu sono também. Sabe que isso me fez lembrar que minha cunhada mora na Finlândia, né? Morava, porque ela voltou. E tem uma época do ano que o sol vai até, e isso prejudicava muito o sono deles, né? Nesse sentido. Não só prejudica o sono, como traz muitos distúrbios comportamentais, como depressão, ansiedade. Ela tem bastante depressão. E isso influencia muito. Então, países que têm muita noite ou muito claro, isso influencia. Sim, eu também. Demais. Vou fechar aqui para a gente continuar depois falando sobre as alterações do sono no climatério.